do Senhor e o seu significado. A vinda de quem? Tem tradução que esse subtítulo vai estar assim: a segunda vinda do Senhor. Amém? Por quê? Porque nós temos que focar, esse é o principal foco de um cristão, é a vinda de Jesus. Quando a pessoa não acredita nisso aqui, como é que está a fé dela? A fé dela não está tão sadia como deveria. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar como lembrança a vossa mente esclarecida, para que vós recordais das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias o quê? Segundo as suas próprias paixões ou concupiscência, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de quem? Pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estropitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendidos serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nos quais habita justiça. Diga glória a Deus. Meus amados, é um assunto muito popular, muito falado, é a vinda de Jesus. Todo mundo fala. Até o ateu, ele comenta sobre isso. Você está esperando a vinda de Jesus, você está esperando a vinda de Jesus. Sim, porque nós cremos na palavra do Senhor. E no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 4, diz assim, no versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa de quem, igreja? Da sua vinda. Que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, no versículo 4 agora. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque as pessoas que escarnecem, as pessoas que estão tão relaxadas, tão deliberadamente, perdidas, sem foco, sem fundamento, sem nenhum tipo de posicionamento de fé, essas pessoas não estão preocupadas com nada. Então, para ela escarnecer, não custa nada, não tem problema. Só que a questão não é para elas que estão escarnecendo. O problema é para nós que estamos vivendo essa fé. Para nós que estamos vivendo essa fé. Porque eles vão chegar para nós e vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? E o que você vai dizer? Aí nós temos que ter base, nós temos que ter uma fé sadia para poder lidar com esse tipo de escarnecedores. Porque esses escarnecedores, onde ele está, muitas das vezes está dentro da nossa casa. Muitas das vezes está no trabalho.
Muitas das vezes está em um ponto de ônibus. Só que aí é onde está, meu amado. Só você sabe o preço que você pagou para ter a fé que você tem. Aí você vai aceitar alguém chegar e desmoronar tudo aquilo que você construiu? De forma alguma, de maneira alguma. Por isso que nós temos que ter uma fé sadia. Por isso a importância do cristão, ele ter uma fé sadia, uma fé limpa, uma fé estruturada na rocha. Porque nas horas como essa daí você vai saber se defender. Porque quando o diabo foi até Jesus, o diabo foi e falou, mas se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E o diabo está sempre querendo afrontar alguém. O diabo está sempre querendo falar para você, mas você não está na igreja? E por que isso sucede na sua vida? Ah, cadê o seu Deus? Você disse que ele é tão poderoso, por que nada muda na sua vida? Por que nada acontece na tua vida? Então, nosso Deus, ele vem para quebrar todos esses tipos de argumentos e nos dar a paz. O cristão, ele tem que viver na shalom do Senhor, tem que viver na paz do Senhor. Você não pode viver perturbado, você não pode viver angustiado. Não, nós temos que estar, como diz a palavra do Senhor, nós temos que estar alicerçados. Nós temos que estar firmados no Senhor. E sabendo, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como o quê? Então, há uma coisa, meus mais amados, não ignoreis uma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em outras palavras, o Senhor vai contra esse tempo que as pessoas definem. O Senhor vai contra todos esses argumentos que as pessoas colocam. O Senhor, ele está no controle de tudo. E quem vai conhecer essa mente do Senhor? Quem vai entender os desígnios de Deus? Quem vai conseguir conhecer as profundezas de Deus? A Bíblia diz que só o Espírito, ele conhece todas as coisas. Por isso a importância do cristão, ele abrir mão das suas paixões. Por isso há uma importância do cristão abrir mão, renunciar aos seus desejos e viver uma vida que agrada a quem? Uma vida que agrada a Deus, que não é fácil. Você viver uma vida que agrada a Deus, é na hora que o inimigo quer que você xinga, você vai dar glória a Deus, você vai abençoar. É tanto que a Bíblia fala isso, sim ou não? A Bíblia fala para você abençoar aqueles que estão te amaldiçoando. A Bíblia fala para você orar pelos que vos perseguem. A Bíblia manda você ajudar. A Bíblia fala que se alguém te roubar a túnica, dê a capa também. Se te pedir para andar um certo período, anda 2. A Bíblia nos ensina a ter um padrão de vida que é contrário ao que muitas pessoas definem como um padrão excelente. O reino de Deus está muito mais além do que o que nós pensamos ou imaginamos. E nós temos que estar de acordo com o reino de Deus para que nós também possamos obter as bênçãos que vêm do reino de Deus. Ou você vai ter que escolher. Abre lá em João, capítulo 15. Aleluia, Jesus. Na verdade é João, capítulo 14. Deixa isso aí marcado, que eu já vou voltar. Porque tem coisas que eu gosto de fazer a leitura para não falar uma coisa além do que está escrito. Com precisão do que está escrito. João capítulo 14. Olha o que Jesus promete. Aleluia. João 14, versículo 27. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o quê? Nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amaste, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Eu vou, mas eu volto. E eis que eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá. Agora eu pergunto para você, qual é a paz que você quer? Essa paz que o mundo te oferece? Qual é a paz que o mundo oferece? Segurança de alto padrão, carro blindado, planos de saúde dos melhores. Eu conheço policiais, eu conheço delegado, conheço o chefe da... E tem pessoas que se acomodam nisso. Tem pessoas que se relaxam com isso. Fala, não, eu conheço fulano, ninguém mexe comigo aqui não. O outro... Tá feio o negócio todo na boca, o negócio tá sério, rapaz. Tem uns que mais sério. Então, vamos lá, não vamos sair não. Eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Você vai escolher a paz de Cristo ou a paz que o mundo dá? Qual é a mais importante? Mas a de Cristo, ela é diferente. Como é que é a paz de Cristo, pastor Jeová? Está escrito aqui nesse mesmo capítulo. Vamos lá, no versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Ah, se eu fosse você, eu batia pau, fazer alguma coisa aí, porque você saber um negócio desse, não... Se alguém me ama, quem é que ama o Senhor? É por isso que você já é mais que vencedor. Se alguém me ama, não é classificando uma pessoa específica, não. É se alguém. Esse alguém pode ser aquela pessoa que está lá presa. Sim ou não, pessoal? Esse alguém pode ser alguém que está agora na UTI, onde os médicos estão desenganando. O médico desenganou. Esse alguém pode ser alguém que a família rejeitou. O salmista Davi falava, ainda que meu pai e minha mãe me abandonam, o Senhor me acolherá. Então, se alguém me ama, essa questão de amar o Senhor é muito profundo. Porque um amor sem expressão, um amor sem, sabe, sem uma atitude, esse amor acaba se tornando um amor muito frágil. É aquela questão, você, eu estou casado, casei, sim. Mas como é que está o seu relacionamento? Se você não colocar alguma coisa para saborear o seu relacionamento, ele que fica meio parado. Tem que alimentar o sentimento, irmãos. Tem que alimentar, você tem que fazer alguma coisa. É tanto que a própria fé, ela diz que a fé sem obra é uma fé morta. Eu quero ter algo da parte de Deus, eu quero, mas para mim ter algo da parte de Deus, eu tenho que tomar alguns posicionamentos, eu tenho que ter algumas atitudes, eu tenho que ter reações, e tudo com justiça. A justiça do reino dos céus, ela é tão sadia, a justiça do reino dos céus, ela é tão linda, é tão maravilhosa. Você sabe como é que é a justiça do reino dos céus? A Bíblia diz que é sim, sim, ou não, não. Passar disso já é do maligno. A justiça do reino dos céus, é por isso que a Bíblia fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas você não quer. Por isso que quando você, às vezes, fica meio preocupado com tantas coisas aqui nessa terra, você deveria, sabe, dar uma paradinha e falar assim, como é que está a minha vida com relação à justiça do céu? Será que a forma que eu estou lidando está de acordo com a justiça do céu? Porque eu vou falar uma coisa para você. A justiça, ela é uma coisa muito séria. A Bíblia diz que a balança de Deus, ela não é o quê? Enganosa. Eu e você, nós temos essa graça, nós temos essa bênção de clamar, não só depender da justiça do homem, mas nós temos a graça de depender totalmente da justiça de Deus. E essa justiça não falha, meu amado. Quando você está passando por um processo, por alguma situação, você fala assim, julga a minha causa. Olha, eu estou te servindo, olha, eu estou te adorando, olha, eu estou te buscando e a tua palavra diz isso, mas olha o que está acontecendo na minha vida. Faz justiça na minha vida, não é errado. Sabe o que Deus faz? Ele faz prova de mim. Lá em Malaquias, na parte do dízimo, ele fala, a única parte que eu vejo na Bíblia, Deus fala assim, faz prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Por isso que, agora eu entendo muitas coisas assim, a gente vai pregando, a gente vai abrindo o nosso entendimento. O salmista Davi diz, não temerei ainda com o exército se levantar contra mim, porque ele sabe que a justiça do céu não vai permitir aquele exército destruir ele. E ontem, por coincidência, ontem eu estava lendo essa mensagem de uma situação semelhante a essa expressão de Davi, que foi quando Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu revelou a trama que o exército sírio estava fazendo, e Deus deu a revelação para ele contou para o rei de Israel, e ele mandou ir lá. Acabou com aquela armadilha que o exército sírio estava fazendo, e o rei da Síria falou, eu percebo que tem alguém dos nossos que é pro povo de Israel. Aí alguém falou, não é isso. É porque lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que até o que você está na cama pensando, ele sabe, Deus revela para ele. O rei ficou revoltado, falou, então vamos mandar o exército lá para casa desse profeta e vamos acabar com ele. Mandou uma comitiva de soldados lá para destruir Eliseu. Sabe o que acontece? Quando o Geazi levanta, quando o servo de Eliseu acorda, diz que olhou, abriu os olhos, viu um exército cercado Eliseu. Eliseu falou, maior é o que está conosco, porque com eles está o braço de carne, conosco está o Senhor. Olha, é uma injustiça, irmão, muito grande ali. Alguma coisa aconteceu com aquele profeta, mas por quê? Por que vai acabar comigo? Por que vai me matar? Eliseu pega e ora, diz que cegou todo o exército. Quem já leu essa mensagem? Quem já ouviu essa pregação? Diz que cegou todo o exército. E a justiça dele é tão linda que Eliseu pega e conduz aquele exército até Samaria. Quando chega ali o rei de Israel, falou, Eliseu, vamos matar eles a fio da espada. Ele falou, não, você mata os que for na sua guerra, essa daqui foi minha. Pega e dá comida e dá pão para eles e manda eles voltar para a Síria. Pois a Bíblia diz que nunca mais houve guerra ali entre o povo de Israel. Houve uma paz. Houve uma paz naquele período. Tem guerra, meu amado, que eu vou falar para você, tem guerra, você só vai ganhar com a justiça de Deus.
E quando você não chegar e falar, Senhor, eu quero que o Senhor julgue a minha causa.